Oi, eu sou a Paula Ribeiro, sou estilista de acessórios, trabalho com isso há 6 anos, aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu escolhi ser estilista porque eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito do universo feminino, de roupa, de moda, estampa, tecidos. Eu tive essas referências na minha origem. Então a minha avó foi costureira, a minha mãe sabia um pouquinho de costura e em uma época, quando eu era criança, ela trabalhava como vendedora de roupa autônoma. Então eu tinha essa intimidade com o assunto. E aí, desde pequena, um dos meus hobbies era fazer roupinhas para as minhas bonecas. E eu sempre gostei muito de desenhar. E quem trabalha com moda acaba trabalhando também muito com design, desenho, né? Eu decidi que esse seria o meu caminho porque o mercado de trabalho é muito amplo. Então você tem como trabalhar em diversas áreas dentro do setor de moda e vestuário. Você tem como trabalhar em empresa, indústria ou como autônomo. Então isso me atraiu bastante. Eu sou estilista de acessórios, no caso eu trabalho com bolsas. Um estilista de bolsas, ele precisa desenvolver uma coleção. Então ele vai buscar ali referências, temas e vai contar uma história dentro da coleção. E o que é a coleção? Você vai desenvolver produtos com um tema ligado à sua proposta inicial. Então, você desenvolve um mix de produtos ligados ao tema da coleção que você escolhe e aí você vai contar uma história para o seu público. Dessa forma, você consegue criar sempre um produto único, exclusivo, com identidade, para se diferenciar no mercado. E existem várias formas de fazer isso. No nosso caso, a gente faz exatamente dessa forma que eu expliquei. Partimos de um tema, damos um nome à coleção e aí nós vamos selecionar materiais. Você tem uma infinidade de possibilidades. É incrível, assim. Essa parte me seduz muito, porque é apaixonante trabalhar com moda nessa área, que é a minha preferida, que é a criação. Então, nessa área de criação, você desenvolve o tema e você vai montar os seus produtos. Então, você desenvolve as modelagens, que tem que ser não só bonitas, mas também funcionais. Afinal, no caso das bolsas, trata-se de um produto que a pessoa vai usar diariamente, numa festa, numa viagem. É uma bagagem. Então ele tem que funcionar. Então nós fazemos vários testes, o que nós chamamos de peça piloto. Peça piloto 1, 2, 3, até dar certo. Quando ela finalmente dá certo, a gente testa nos materiais finais e aí a gente tem um produto aprovado. A rotina diária de uma estilista de acessórios tem muita ligação com criação, foco no produto. No meu caso, minha profissão é estilista, porém isso aqui é um micronegócio. Então envolve também um trabalho de empreendedorismo, de empresa mesmo, e principalmente administrativo. Envolve administrar o negócio, fazer atendimento ao cliente, entregas, conferir o estoque, fazer compras de materiais, divulgação diária, abastecer diariamente as redes sociais. Mas o foco desse dia a dia no estilista é principalmente ligado ao produto e ao cliente. Então, logo de manhã, a gente faz um controle da semana, um balanço, o que a gente tem de encomenda, quais são as estratégias da semana, ações que a gente pode fazer durante a semana com o nosso cliente, para lembrar as pessoas o que está acontecendo na nossa coleção, se tem uma promoção, se estamos comemorando o aniversário do ateliê, por exemplo, que foi agora em agosto. E também datas comemorativas, que são muito importantes. Logo em seguida começa a produção, que envolve selecionar os materiais, cortar e costurar. A costura tem a parte da montagem do produto, que é uma parte até mais tranquila, e o acabamento, que é extremamente específico. Precisa ser muito bem feito. E normalmente eu acabo ficando na etapa do corte das bolsas. E aí a minha mãe e sócia me ajuda costurando, porque ela é muito boa na máquina de costura. Então fica uma equipe perfeita.
Em alguns dias a gente faz a entrega no correio. Então, os nossos produtos, as pessoas que compram pelo e-commerce recebem o produto por correio. Temos também a etapa de embalar o produto. Então, no caso do correio, a gente embala, coloca um cartãozinho, fecha a caixa, etiqueta, tudo. E também tem o caso de quem vem buscar aqui no ateliê. A gente prepara uma embalagem bonitinha para receber o cliente. E diariamente, uma atividade que toma bastante do nosso tempo e tem que ser feita com muita atenção é o atendimento ao cliente. Então, o cliente precisa desse retorno, ele tem dúvidas, ele precisa dessa atenção especial. Para você ser estilista de acessórios, você precisa ser formado na faculdade de moda. Existem pessoas que trabalham com acessórios, criam acessórios que não têm essa formação. É possível também. Mas eu acho muito bacana você procurar essa formação em moda, porque você aprende de forma muito ampla como tocar, por exemplo, um pequeno negócio, como trabalhar para uma grande empresa de acessórios. Então, na faculdade que eu fiz, por exemplo, que era design e negócios de moda. Então a gente teve noções tanto da parte de projeto de design, quanto a parte de administração de um negócio e de como funciona um negócio. Eu acho muito importante. Diariamente eu me pego lembrando de alguma coisa que eu aprendi na faculdade e penso, olha, é hora de usar isso. Então eu acho bastante importante. Normalmente, o perfil da pessoa que opta por um curso de moda essa pessoa mais antenada, mais criativa, é uma pessoa comunicativa, acima de tudo. Eu acho que o importante em qualquer trabalho que você faça é você mostrar o seu potencial e o seu diferencial. Você tem que estudar muito o que você está fazendo, se esforçar muito e encontrar a identidade do seu trabalho, o que você tem a acrescentar para o mundo e também entender o seu público. No caso de moda, você tem um público consumidor. E aí você tem que entender com qual público você está trabalhando. Como? Fazendo pesquisas, entendendo o que o seu público gosta, o que ele precisa, o que está faltando no mundo para solucionar a rotina dele, o dia a dia dele. E aí é uma forma de você se diferenciar no mercado, atender o seu público e mostrar a sua identidade. A gente defende muito essa ideia da identidade, porque a identidade todos temos, mas a gente tem que aprender a mostrar para o mundo. A minha inspiração da vida é a minha mãe. É a minha mãe. Não tem outra pessoa, porque eu tô sempre junto com ela, a gente trabalha junto. Eu admiro muito a forma como ela leva a vida dela e eu pretendo ser igual. E também na área de moda existem muitas pessoas que são referência. Quase todas as mulheres, agora falando mais do setor de moda, quase todas as mulheres citam sempre a mesma. É Chanel. Chanel inspirou, abriu portas, abriu caminho para que eu, por exemplo, em 2015 pudesse ser uma mulher independente, trabalhadora no ramo de moda. O que eu diria para mim mesma, lá atrás, quando eu comecei em 2007, acho que acima de tudo eu diria, continua que vai dar certo. Porque no início a gente tem muita dúvida, você tá dentro ali da sua ideia, do seu negócio, você tá se esforçando e ao mesmo tempo você tá pensando, gente, será que é isso mesmo? Será que é uma loucura? Será que é uma ideia boa? O que eu faço? Então acho que a primeira coisa eu diria, calma, vai dar certo. Continua do jeito que você tá fazendo. E se eu pudesse, assim, oferecer um bônus para essa pessoa que tá lá atrás e não sabe tudo que vai rolar, eu diria, corre, vai mais rápido, porque tem muita coisa para você fazer. Você tem milhões de coisas que você pode aprender, agregar no seu trabalho, na sua vida, cursos, palestras, pesquisas, pessoas incríveis que você vai conhecer. Então se apressa, continua e acelera. Porque quanto mais tempo você ganhar agora, melhor para você lá na frente. Eu acredito que nos próximos 10 anos, o mercado de moda, principalmente na área de acessórios, ele vai ter que se tornar cada dia mais prático e funcional sem perder a beleza. Ele já é bastante prático hoje em dia, mas vai ter que ser cada dia mais. A mulher hoje em dia, ela tem pouquíssimo tempo para se embelezar, para se produzir. Ela precisa ter praticidade no dia a dia para usufruir e para curtir moda. Então eu acho que os estilistas vão ter que pensar numa forma de trazer esses produtos bonitos, elegantes e modernos com muita praticidade, de uma forma que a mulher saiba sempre o que vestir na hora certa.
Eu acredito também que da forma como as coisas estão indo para a economia mundial, o mercado de luxo não vai se sustentar por tanto tempo. Porque a gente está entrando aí num momento de crise e muitas grifes gigantescas de luxo estão fechando suas lojas nas principais capitais de moda do mundo. Num ano como 2015, tá todo mundo indo de mansinho, com cautela. Eu acredito que cautela nunca é demais. Um estilista de acessórios, ele pode contribuir para a autoestima do cliente dele. Ele vai oferecer um produto que soluciona algum problema na rotina e torna o dia dessa pessoa mais especial e mais bonito, porque quando a gente se gosta, a gente tem chance de conquistar tudo. Moda de acessórios e moda em geral também é uma forma de entretenimento. Algumas pessoas têm isso como hobby. Nós temos clientes muito apaixonadas pelo nosso produto e isso é um reconhecimento muito bacana. Algumas vezes a gente recebe clientes aqui no ateliê e quando elas pegam o produto, elas me dão um abraço e falam obrigada por isso. Então a gente sente que a gente faz um pouquinho a nossa parte pelo dia daquela pessoa. Eu, particularmente, eu acho muito divertido. Eu adoro trabalhar com isso. Você trabalha com coisas interessantes, bonitas. Você consegue misturar todas as suas paixões como ingrediente para fazer o seu trabalho funcionar. Isso me agrada muito na minha área. Eu consigo trabalhar com arte, com fotografia, com história, misturo tudo isso e transformo no meu trabalho. Outro ponto positivo é, como eu disse, a variedade de áreas que você pode trabalhar. Então é um campo extenso, você tem essa liberdade. Algumas vezes esse trabalho não é muito reconhecido, não é muito valorizado. Então, para quem não conhece o assunto, parece um trabalho fácil, fútil, inútil, bobo. E nenhum trabalho é inútil e nem bobo. Cada um tem a sua razão para fazer o que faz. E, consequentemente, torna-se difícil conseguir credibilidade. Mas são obstáculos que você tem que enfrentar e bola pra frente. Na faculdade, eu tive indicação de um livro que é como se fosse a minha bíblia da moda. Sempre que eu preciso de alguma coisa, de alguma referência, algum lembrete, eu procuro ele, que é A Roupa e a Moda. Esse aqui. Ele tá todo cheio de papeizinhos, são as minhas anotações, porque eu sempre preciso dele. E outro livro que foi uma indicação de um amigo meu, que eu amei, que foi um livro que deu uma direção assim no meu trabalho. Ele deu significado a coisas que eu achava que não tinham importância. É aquele livro que você começa a ler e você vai se identificando e vai se apaixonando por aquela história, que foi Os Segredos de Luísa, do Fernando Dolabella. Eu gostei muito desse livro, eu achei muito bacana. Eu li em 2013, demorei até para descobrir esse livro. E é sobre empreendedorismo, sobre a história de uma empreendedora. E eu tenho a impressão que se passa nos anos 90. Então, muita coisa da realidade daquela empreendedora a gente não vive mais hoje. Por exemplo, no livro eles contam que a internet era uma novidade. Hoje em dia a internet é tudo que a gente tem, é indispensável na nossa vida, é muito comum. Então, é um livro antigo, mas você consegue adaptar para o seu trabalho de hoje. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um sonho, persista. Não importa o que as pessoas achem, se você acredita nisso, vá em frente. A sua ideia é importante para o mundo, você é importante, então agarra essa ideia e vai atrás. Hoje em dia, eu acredito que os maiores auxílios são o e-commerce para quem está começando, as redes sociais para divulgar para quem você conhece, para botar o seu produto no mundo. Você tem que usar essas ferramentas como aliados e vai em frente. Acredita no seu negócio, conta para todo mundo, pesquisa, trabalha e vai atrás que você consegue. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar sobre o meu trabalho, é só você mandar um e-mail, é paularibeiro.bolsas@gmail.com. E se quiser aproveitar para conhecer de perto o trabalho, a gente tem uma loja virtual, trabalhamos com bolsas artesanais e o site é paularibeirobolsas.com.br. Obrigada!